Salve, salve nação! Temos aqui a chegada do Mengão em Brasília. Vamos ver como que foi essa chegada. Temos aqui esse corte do Equipe F da ESPN Brasil para falar dessa grande final de Supercopa Rei, Flamengo e Corinthians, amanhã às 4 da tarde. O bicho vai pegar. Deixa aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. Valeu, tamo juntos. E vamos ver aqui agora as análises pré-jogo de Flamengo e Corinthians. O que esperar desse jogaço, galera? Tem favorito? Comente aqui. Ah, se tem, eu acho que tem, hein? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva nos nossos outros canais aqui do Collab. Valeu, tamo juntos, simbora. Viajando para lá, inclusive a nossa equipe para acompanhar em loco. Pedro Henrique Torres chegando com a gente aqui para falar. Vamos começar falando do lado rubro-negro, que começou esse brasileiro perdendo justamente do São Paulo, que tem seu compromisso no estadual aqui. Mas o assunto é amanhã, Pedro. Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, se enfrentando mais uma vez em Supercopa. Seja bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Luciano? Um abraço para você, muito boa noite. Boa noite aí, Pascoal, Donk, Celso, todo mundo ligado com a gente no Equipe F. Legal participar diretamente aqui de Brasília neste momento, como diria Cícero Melo, 19h07. Horário de Brasília. Então a gente faz essa homenagem ao colega Cícero Melo, mas estamos aqui bem pertinho, dá para ver aqui atrás o estádio Mané Garrincha, palco dessa grande decisão da Supercopa de amanhã. Vai ser um grande jogo, uma grande expectativa. E a gente está com o estádio aqui nas costas, porque ele é muito próximo mesmo do hotel do Flamengo. O Flamengo chegou aqui, deve ter uma horinha mais ou menos, atrasou um pouco do horário previsto, mas uma grande festa, cerca ali de pelo menos uns 200 torcedores, se não for mais, o pessoal estava meio indeciso ali, até perguntei a alguns policiais, mas não sabiam precisar, mas em torno de uns 200 torcedores fizeram bastante festa aqui na chegada do elenco. E, claro, aquela expectativa por quem? Por Lucas Paquetá. Era a molecada fazendo passinho, gritando, coro de "Ô Paquetá, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver". Ele desceu do ônibus, acenou, deu tchau pra galera e entrou direto para o hotel. Quem teve contato mais próximo ali foram Léo Pereira e o Pedro, que deram mais um abraço ali, tiraram umas fotos com o pessoal, fizeram aquele papel ali de relações públicas que geralmente tem sempre jogador que faz. Então os dois fizeram isso e, além do Paquetá, que foi inscrito, regularizado, pode estrear amanhã, o Danilo e o De La Cruz estão entre os relacionados, estão aqui em Brasília, podem fazer o seu primeiro jogo nessa temporada. Danilo, o herói do tetracampeonato ano passado da Libertadores. Então uma festa bastante grande da torcida rubro-negra aqui, com fumaça, tudo que tem direito para dar esse apoio para o Flamengo na Supercopa. Parece, Luciano, amigos, que não teve impacto ainda essa sequência de 2 derrotas consecutivas, Fla-Flu no Carioca e a estreia no Campeonato Brasileiro. Mas amanhã vale taça, então é bem diferente como é que a banda toca. O Saul também está por aqui, está entre os 25 relacionados para o jogo, mas para acompanhar mesmo os companheiros. Ele não tem condições de atuar, ele operou o calcanhar esquerdo, voltou essa semana da Espanha, então o Saul vai mais para dar aquela força para a rapaziada. Então o Flamengo preparado, concentrado para essa partida de amanhã, 16 horas, busca o seu 4º título, a sua 4ª taça da Supercopa do Brasil, nessa nova era aí, e teve uma derrota lá atrás para o Corinthians, então vai ser um duelo bem interessante de observar. Alguns torcedores, eu estou olhando por aqui, alguns torcedores ainda ali, mas poucos agora, observando. A massa mesmo esteve por aqui esperando a chegada do Flamengo, deram seu carinho, e amanhã todos ao Mané Garrincha, Luciano. Calma aí que eu já volto aí, ô Pedro. Deixa eu só perguntar pro Pascoalzinho. Ô, Pascoal, o Pedro traz essa informação que justamente vem de uma sequência ali de duas derrotas. Você acha que muda a chavinha por conta da taça? Não, bota muita responsabilidade no Flamengo e no treinador do Flamengo. Porque ser treinador do Flamengo é complicado. Porque o Flamengo tem que ter estilo de jogo, tem que ser agressivo o tempo todo, tem que roubar a bola no campo ofensivo. O Flamengo tem muitas obrigações por conta da sua torcida, né? A torcida é muito exigente, né? O Pedro está sempre lá no Maracanã, ele pode falar isso pra gente. A torcida, se o time começa a tocar a bola de lado, mais ou menos no tempo do Tite, a torcida fica meio que maluca. O que gosta da torcida do Flamengo é um time agressivo, marcando saída de bola, como faz o Felipe Luiz. Como não fez o Flamengo nas 2 últimas partidas.
Até que fez um pouquinho contra o São Paulo. Mas é que o São Paulo jogou de uma outra forma. O São Paulo teve que mudar o estilo de jogo. O São Paulo não marca individual. Teve que marcar o Flamengo individual. Cansou mais os seus jogadores. E o Corinthians já fez até jogo no Campeonato Paulista com 5 volantes. Por que de repente, para congestionar o meio-campo, também não fará isso no jogo de amanhã? Porque, para mim, o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito. Para mim, o Flamengo não é favorito a ganhar a Recopa Sul-Americana. É ganhar o Campeonato Brasileiro, é ganhar a Libertadores, é ganhar o Campeonato Carioca. Parece que está todo mundo tropeçando no Campeonato Carioca e as coisas estão caminhando bem mesmo sem jogar o Flamengo, né? Os resultados dos adversários estão dando para o Flamengo essa possibilidade de seguir no Campeonato Carioca. E eu acho que o Flamengo é candidato a todos, a Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, porque o Flamengo tem o melhor time das Américas. E o Flamengo iria disputar cabeça a cabeça com muitos times em campeonatos europeus. No plural, eu estou falando. No plural. Então, o Flamengo tem um time, o melhor time, um elenco incomparável. Não tem comparação com ninguém. Não tem comparação. Na América Central, na América do Sul, na América do Norte, não tem elenco igual ao do Flamengo. Quem é que gasta 42 milhões de euros num jogador que vendeu por 35 e contratou por 42? Passa isso pela cabeça de alguém. O que é o Flamengo quer? Ganhar o Campeonato Mundial. O Flamengo quer ganhar esse Mundial do final do ano, a Copa Intercontinental, e quer ganhar um Mundial daqui a 2 anos. O Flamengo monta um time com a perspectiva mundial. Porque, olha, pega o time do Flamengo e dá uma olhada nos caras que jogam lá. Tem jogador de seleção italiana, tem jogador de seleção brasileira, tem jogador de seleção do Uruguai. Pega lá que você vai ver o que tem na seleção do Equador, jogador da seleção equatoriana. É o que a gente vê nos times europeus, né? Com jogadores de seleções do mundo. São jogadores de todas as possibilidades. Aí você vai me perguntar assim, mas quem é que vai jogar? Quem é que vai sair pro Paquetá jogar? Quem, Pascoal? Eu não sei, mas quem vai jogar é o Paquetá. Esse eu sei que vai jogar. Sair, né, agora, o que vai sair? O Paquetá pode jogar de ponta esquerda? Ué, o Paquetá jogou de ponta esquerda no Flamengo quando ele apareceu. O Paquetá pode jogar pela direita, aberto pela direita? Claro que pode. Se ele for jogar pela esquerda, quem sai é o Cebolinha. Se ele for jogar pela direita, quem sai é o Gonzalo Plata. Ou então, né, se ele quiser jogar com Paquetá, Arrascaeta, Jorginho e também Carrascal juntos. Daí ficaria só o Pedro lá na frente. Lógico, lá atrás é o Érico Pulgar protegendo a zaga. Jogou assim, inclusive, na Inglaterra. Ele pode jogar por dentro do segundo volante, para mim é a melhor função dele. Ele pode jogar de meia de ligação, ou com o Arrascaeta, ou na ausência do Arrascaeta? Claro que sim. Jesus, dá uma olhada nisso aí, gente. Dá uma olhada no elenco do Flamengo. Se você colocar todos os nomes do elenco do Flamengo nas posições que tem, eu acho que os outros ficam aqui meio que assim, sabe, com o pé atrás. Como é que eu vou jogar contra um time desse? Mas o São Paulo ganhou. Sabe por quê? O futebol tem os seus segredos. E quem souber marcar o Flamengo, pode até ganhar o jogo contra o Flamengo, mas tem que saber marcar o Flamengo. Será que o Pedro Henrique Torres, ele sabe? Será que ele vai jogar amanhã? Ô Pedro, são muitas perguntas. O torcedor flamenguista quer que ele jogue já amanhã. Será que ele entra em campo? E se ele entrar em campo, será que você saberia responder? Ele entra no lugar de quem nesse time, Pedro? Olha, Luciano, fica até um tanto quanto difícil responder, porque o Paquetá fez basicamente uma atividade com os seus companheiros, por mais que esteja bem fisicamente, né, porque vem no meio da temporada europeia, a questão de entrosamento ainda pega bastante, principalmente em uma decisão. Por outro lado, o Jorginho e o Arrascaeta estrearam contra o São Paulo e o time baixou bastante fisicamente assim que eles entraram em campo. Então não é nem garantia que eles comecem a partir da manhã aqui no Mané Garrincha. Mas pelo que a gente conversa um pouco, fala um pouco com as pessoas, talvez Paquetá ali um pouco mais pela direita, o Plata às vezes faz essa função, Luiz Araújo, aquele ponta criador, né, que faz bastante, cai muito para dentro, faz aquele movimento, ou tem uma possibilidade ali de você ter o Pulgar e o Paquetá um pouquinho mais à frente com essa saída de bola, mas vamos ver isso amanhã. O Felipe Luiz tem segurado bastante as escalações, não tem dado muita pista, porque é o que o Pascoal falou. De fato, o Flamengo tem muita opção e isso ajuda demais a confundir o adversário, né? Chegar na hora, mas o Flamengo entende que precisa também de um time muito bem fisicamente amanhã, porque o Corinthians também já está mais tempo até treinando e atuando do que o time rubro-negro.
voltando para o futebol brasileiro, né? Jogador que era do West Ham e agora chega aqui com a maior transação mais cara da história do futebol brasileiro. Pedro, vou me despedindo de você com essa bela imagem do Mané Garrincha aí atrás de você, que amanhã será palco, então, desse jogaço da Supercopa Flamengo e Corinthians. Bom trabalho, parceiro! Valeu, gente. Se dependesse da rapaziada por aqui, o Paquetá já começava amanhã sem problema nenhum. Já tinha gente com a camisa 20 dele por aqui, exigindo que jogasse e tudo mais, mas futebol tem que ter aquela racionalidade, então vamos ver amanhã qual vai ser a opção de Felipe Luiz. Um abraço para todo mundo aí, boa sequência de programa. Valeu, Pedro. Mandando um abraço pra galera que tá com a gente aqui no YouTube também. Olha só, o Renato Barbosa, o José Marcos dos Santos, o Jardel Alves, inclusive tá rolando até uma enquete já perguntando em relação ao Flamengo e Corinthians, quem será que leva esse jogo amanhã e levanta a taça da Supercopa. Ô, André Donk, vamos embora, vamos falar um pouquinho desse jogo e agora falando um pouquinho do lado do Corinthians, porque a gente falou um pouquinho do lado do Timão. As duas equipes começaram o Brasileirão aí, ó, tropeçando e tudo mais, mas pro torcedor do Flamengo, o ano começa meio que agora. Olha, o estadual lá estava assim. E pro Corinthians? Como é que ele vai lidar com essa Supercopa enfrentando esse Flamengo todo poderoso? Acho que muito a partir da resiliência, que acho que o Corinthians demonstrou ano passado, fora de campo especialmente, e dentro de campo você tem as suas individualidades capazes de, mesmo um time que não é com profundidade no elenco, né? Até o Celso falava dessa dificuldade de começo de temporada, você vê quando o Corinthians, por exemplo, quando começa com um time alternativo contra o Bragantino, como sofreu naquela partida. Então acho que um Corinthians que depende muito do seu time titular. Foi gentil, né? Quem viu o jogo, viu o jogo Corinthians e Bragantino sofreu. Como diria em Lisboa, foi um horror. Um horror. Que coisa horrível aquele jogo. Não parecia que ninguém queria a bola, todo mundo errava a passe. Horror. Exatamente. E aí, então, o Corinthians, que é muito forte, seu time titular, acho que isso acaba sendo um grande atrativo. Lógico, com o Flamengo, concordo com o Pascoal, é favorito, é mais time, ainda que o time titular do Corinthians seja qualificado. É interessante também de ver termos de escalação, porque um Corinthians ideal para esse nível de enfrentamento, ele vai muito mais com o Bidon do que com o Garro nessa função. Acho que até pelo equilíbrio sem a bola. Mas, assim... Bom, o Garro já ficou no banco, né? Na decisão com o Vasco, contra o Vasco já foi. Na decisão com o Vasco, ele sai do banco para entrar. E o Bidon entrou fazendo a meia. O Bidon sai de segundo volante e passa a ser meia. Quando ele se arruma como meia, aí volta o Garro. E aí, como é que faz? Para mim ainda, não sei o que vocês pensam, num Corinthians ideal nesse nível de enfrentamento contra times que são superiores ao Corinthians, eu prefiro o Corinthians com o Bidon na vaga do Garro, embora o Garro seja um jogador que eu gosto muito, assim, com a qualidade a gente viu na assistência que ele dá pro Bidon, inclusive na primeira rodada do Brasileiro. Mas assim, o problema aqui é a mentalidade que a gente tem de como se coloca, porque até dentro do que o Celso estava falando, quem perder pesa muito mais, e aí acho que até pesa mais pro Flamengo. Porque o Flamengo é favorito, é o time, como o Pascoal falou, montou o elenco que tem, que é o melhor das Américas, então qualquer título que perca já vai virar aquela cobrança, quando na verdade é início de temporada de dois times que estavam jogando até o final do ano, mal tiveram descanso. Então assim, você exigir uma regularidade ainda mais agora seria injusto, só que a pressa do modus operandi do futebol brasileiro é assim. Então acho que se o Corinthians perder, lógico, numa condição normal, não um atropelo, tem aquela, o Flamengo já era mais forte, não que o torcedor vai ficar satisfeito, mas o barulho seria maior caso o Flamengo perca por conta disso, embora, na minha cabeça, deveria ser muito mais encarar um processo de pré-temporada ainda. Os clubes não atentaram para o calendário desse ano. Que é diferente, lógico. Os clubes não atentaram para isso. O planejamento do Flamengo já foi bem errado logo no início do ano, né? O planejamento ele dá errado. Mas eu acho que pode envelhecer mal, eu falei isso antes do jogo entre Flamengo e São Paulo, não envelheceu mal, mas eu acho que esse é o melhor momento para qualquer time do Brasil enfrentar o Flamengo, porque é um Flamengo que ainda não tem a capacidade. O Flamengo ele domina os seus adversários a partir da qualidade técnica e muito a partir da condição física que ele tem, e quando alguém cansa, entra um outro jogador que entrega a mesma qualidade técnica e entrega mais intensidade do que o titular naquele momento. Então, assim... e eu acho que o Corinthians ele tem um grande trunfo para vencer essa final, para além, obviamente, da questão física, que para mim pesou muito no jogo contra o São Paulo, pesou muito. A gente vê um Flamengo de 20 minutos espetacular, aquele Flamengo que a gente conhece do ano passado, que roda a bola, que tem inversão, que tem ia resolver a partida na hora que quisesse. Que resolveria, exato. Só que acontece que no segundo tempo o Flamengo acaba cansando,
O São Paulo, aquela pressão que é muito bem feita, os jogadores passam a ficar 1, 2 segundos atrasados, o Marcos Antônio entra no jogo, ele gira uma vez em cima da pressão, gira duas, encontra um passe, encontra outro, e aí quando o Flamengo se viu nas cordas com o São Paulo vencendo, eu acho que o Corinthians não é capaz de colocar o Flamengo numa final nas cordas, mas eu acho que o Corinthians é bem capaz, ainda mais com o Dorival Júnior, que é um treinador que já mostrou diversas vezes que ele sabe armar times para fazer 1, 2 jogos, não à toa vence a Copa do Brasil com a frequência que eu tomo água praticamente, e eu acho que ele tem muito o que entregar para o Corinthians nessa final. Esse jogo para o Corinthians é o seguinte, ó, se não der para ganhar, não perde. É isso. Porque é o seguinte, leva o jogo para estender, leva para os pênaltis. Não, e se você se fechar muito tem bem... o goleiro que tem também para os pênaltis. Então, Tem também, né? são 2 bons goleiros. São 2 bons goleiros, mas... O Corinthians, eu acho que o Corinthians vai adotar essa postura. O Memphis está zerado para jogar? Não. O Garro está assim pronto para jogar? Acho que titular o Garro vai ser. O Garro não seria o meu titular. Assim como no o jogo contra o Bahia, eles começaram juntos, né? O trio Gin, né? O Garro, o Yuri e o Memphis. E mais aqueles jogadores que já estavam... Eu tenho muitas dúvidas na formação do meio-campo, em termos de pegada no meio-campo. O Corinthians precisa solucionar isso. Eu, na minha modesta opinião, eu sei que o garoto está começando agora, mas eu não tiro o André do time do Corinthians. Respeito todos os jogadores, todos os volantes que o Corinthians tem, mas para mim joga o André. Porque você precisa de alguém que tenha pulmão, que tenha fôlego, para correr o tempo todo. Para dar um suporte. Porque, primeira regra no Corinthians é a zaga do Corinthians não pode ser exposta. Esse é o primeiro regulamento. Quando você tira o volante da frente da zaga, é uma tragédia. Eu acho que o maior problema de amanhã é a exposição nas laterais, que o Corinthians que o Flamengo certamente vai tentar explorar. Mas o Bidu tá jogando direitinho, cara. Então, mas eu acho que o Flamengo é muito forte por ali. Acho que esse é o problema. Qualquer time que o Flamengo enfrenta, expõe. Pelo lado direito. Aí quem vai? Geralmente joga o Plata. Pela direita, com o Varela fazendo a ultrapassagem, certo? Imagino que sim. E se o Lucas Paqueta for entrar, acho que entra... Também acho que vai entrar por ali. Com dor no coração do Felipe Luiz, porque o Plata é o cara que faz tudo que o Felipe Luiz gosta. Tudo que o Felipe Luiz pede para ele faz. Ele joga de centroavante, joga de ponta esquerda, o Carrascal eu gosto mais. O Carrascal é muito bom jogador. Muito bom jogador. Ele foi contratado para ser o reserva do debochado, né? Mas ele em alguns nesse início de campeonato, agora esses dois, ele jogou contra o Vasco da Gama muito bem. Sim. Ele não jogou mal contra o Fluminense. E eu vejo que o Carrascal está entrando é um jogador colombiano também da seleção da Colômbia, né? Aliás, os caras da Colômbia dizem que ele é um figura, que ele é um jogador figura. Ele faz tudo errado, faz as piadas erradas. Ele é o cara que os caras brincam muito com ele, porque ele é um figura no treinamento. Mas eu acho assim, esse jogo vai passar muito pelo meio-campo. Muito, muito. Pela estrutura, porque o Flamengo pode jogar sem um volante. Um volante de marcação. O Jorginho pode ser o primeiro volante. Tá doido? A gente não sabe como é que a gente vai ver esse time. Porque tem... Tá doido, Pascoal? Você tá maluco? Não. Tem que manter a base, cara. A base que está há mais tempo, né? Érico Pulgar e Jorginho. Aí depois, lá na frente, você põe a Arrascaeta, o Luiz Araújo, se estiver bem, Carrascal, Paquetá. Já pensou, galera? Cebolinha, Pedro, né? Mas o Érico Pulgar tem que jogar, cara. Tem que ter marcação. Tanto jogador bom, tem tantas possibilidades. Do meio campo para frente, então, você enxerga tanta coisa que pode acontecer. Eu quero até saber de vocês qual que é o tamanho dessa distância de Flamengo e Corinthians quando a gente fala desses dois times. Deixa eu só, Dom, chamar uma tela aqui para a gente ver um pouquinho desse retrospecto das duas equipes, né? Porque quando a gente fala de Corinthians e Flamengo, a gente está falando das duas principais equipes aí, de duas das principais equipes do país. E agora, claro, quando a gente fala do futebol brasileiro, a gente fala da América do Sul como um todo. Olha só, o Flamengo venceu 7 confrontos em mata-mata contra o Corinthians na história. E aí tem a lista aí pra vocês, inclusive a final da Copa do Brasil de 22. E aí, o Corinthians venceu 3, que aí chama de destaque a Supercopa do Brasil 91 e a semi da Copa do Brasil mais recente 2018. E aí é claro que na Copa do Brasil de 24, o Flamengo despacha o Corinthians. Retrospecto na tela.
retrospecto nesse momento, a gente pode jogar no lixo e deixar pra lá, né? Eu acho que isso não tem peso. É legal como discussão, assim, pra trazer... Informação pro mas torcedor. só isso aí. É ótimo pra informação pro É o que a gente torcedor. no live tava comparando Benfica e Real Madrid, a gente, 1962. Outro momento, outra história. Aí sai o goleiro e faz um gol de cabeça em cima do laço. Pode acontecer com o Corinthians, de ter, o Flamengo é favorito e tudo mais. O Corinthians pode fazer um bom jogo e ganhar o partido. Pelo histórico não é, mas pela realidade é considerável a distância. Não à toa ganhou a Copa do Brasil, mas o Flamengo é o protagonista do futebol brasileiro, da América do Sul, então a diferença é considerável. Só que dentro até do que o Celso estava falando mais cedo, essa diferença para amanhã ela é menor do que a gente imagina para a temporada, porque a gente ainda não está no ideal desses dois times. Sim. Então, a diferença acaba sendo menor e é um jogo só. Mata-mata com o Corinthians, que tem um Hugo no gol, como o Pascoal já tinha falado. Então, acho que isso acaba nivelando. O Flamengo ainda é o favorito a ganhar o título de qualquer forma. Só que se esse jogo fosse mais para o decorrer da temporada, o favoritismo seria maior, por conta de uma maior preparação das duas equipes. Tanto que a gente abre o Campeonato Brasileiro com quem são os favoritos? O Flamengo perdeu, o Cruzeiro levou uma goleada, o Palmeiras não venceu, muito por conta dessa realidade. Então, acho que isso acaba nivelando. Eu fico curioso também pelos encaixes. Falando um pouquinho do jogo, eu também tenho essa questão. Acho que o Corinthians, a amplitude dele dá muito pelos laterais. Nesse começo de temporada, você tendo essa dificuldade física, de repente o Flamengo pode explorar, por mais que os dois estejam jogando muito bem, mas o Corinthians depende muito do avanço dos seus laterais para ter o ataque pelo lado. Acho que isso pode ser uma arma para o Flamengo. Mas será que o Carrijo consegue jogar 90 minutos? Eu não vi. Depois eu que acho ele, que para 90, depois da lesão, depois da lesão, ele não conseguiu jogar 90 minutos nenhum. Eu não vi, né? Se vocês viram, me corrijam, por favor. Acho que tem 3 caras dos 4 negociáveis nesse meio campo do Corinthians para mim. O Ranieri é negociável, não tem como sair do time. Concordo. O Bidon, eu prefiro de segundo volante, mas não tem como jogar com o Rodrigo Garro, acho que muito pela questão física que ele não mostrou na temporada passada. E o outro para mim é o Matheus Pereira, que é um cara diferente, que vai te dar o mínimo de toque de bola. Matheus Pereira entrou e contra qualidade. o Bahia, mas ele não começou o jogo. Então, e exatamente por isso acho que esse é mais um dos indícios de que o Dorival enxerga ele como esse cara, né? Esse cara que é um titular, assim. Ainda que o Corinthians tenha começado com a maioria dos jogadores titulares e depois foi fazendo minutagem. Mas o Matheus Pereira me agradou muito nos jogos que ele fez pelo Corinthians. No Clássico, ótima inclusive, notícia. foi contra o Santos, se eu não me engano. Não, contra o São Paulo, né? O Clássico contra o São Paulo ele foi muito bem. E assim, o outro jogador é uma incógnita. Eu gosto da ideia do André, mas tem que ver também como o menino vai assimilar o fato de ser uma final, porque queira ou não, a gente fala que só vai... Mas aí a experiência do Carrijo conta, mesmo que ele jogue 70 minutos. E o Carrijo. Esse é um outro... Existem muitas coisas, tem muitas variantes no futebol, né? Mas essas variantes todas passam pela condição física se todos eles estão... O Jorginho, o Dom que falou, o Jorginho e o Arrascaeta entraram no jogo contra o São Paulo, o time baixou o rendimento. Por quê? Porque eles entraram num ritmo... O jogo pedia uma velocidade de 120 e eles entraram a 80. E não dando essa velocidade que o jogo pedia, o que aconteceu? Demoraram para entrar naquele ritmo que o jogo precisava. O mesmo vale para o ponto esquerdo. O Cebolinha estava bem. Eu não vejo motivo para tirar o Cebolinha do time do Flamengo. Porque o SAMU, bota lá o Samuel Lino vai lá e vai resolver. Não resolveu, cara. Não resolveu. A gente, às vezes, tem uma coisa no futebol que é engraçada. O que está no banco, às vezes, todo jogador, o treinador fala, o que está no banco parece que é melhor do que está jogando. Né? É verdade. É perigoso quando você entra nessa. Tem time aí, entra o que está no banco, é melhor. Aí entra o que estava no banco, você fala, já não é tão bom, já não é tão bom assim. A gente viu no jogo do São Paulo, a dupla de zaga, que para mim é uma das duplas mais competentes do futebol brasileiro, mas fracassaram no jogo contra o São Paulo. Tem muita coisa pra gente ver, né? É difícil cobrar também, né, Pascoal? Nesse momento de temporada, Começo de temporada. complicado você cobrar, ainda mais para times como o Corinthians, como o Vasco, como o Flamengo, que o ano acabou ali, assim, 20 dias depois estava representando, não é nem que voltou de férias tal, e já estava pronto para a temporada. Não, para começar a pré-temporada já com o jogo rolando. É que 9 dias, o Flamengo estendeu 9 dias as férias, né? Sim. E parece que o presidente do Flamengo chamou os caras lá para conversar a respeito, né? E foi aí que veio a iniciativa de botar o time principal para jogar, né? Sim. Porque é o seguinte, quando a água bate no queixo, você pode começar a nadar. Se você ficar parado, você vai ficar afogado. Então, a água bateu no queixo, os caras, opa, peraí, vamos aqui, gente, vamos arrumar um espacinho para nadar. Aí o Flamengo tentou para poder se ajeitar no Campeonato Carioca. Vai no Campeonato Carioca, faz um jogo legal contra o Vasco. O time estava mesclado, é verdade, mas fez um jogo legal. Fez modelo Flamengo.
Sim. E o goleiro do Vasco pegou o que pegou. Nossa, que pegou aquele dia foi uma barbaridade. Aí vai, no jogo contra o Fluminense. Como é que o Fluminense ganha o jogo do Flamengo? Em 2 aspectos. No físico, né? No embate físico e na pressão da marcação. Né? É um Fluminense jogando há mais tempo, mais inteiro. Isso, mais inteiro fisicamente e tal, porque você vai falar assim, o Botafogo de hoje joga num estilo mais tocado. O estilo do treinador do Botafogo hoje é o estilo de pega a bola, toca, entre a intermediária e o gol adversário, eles aceleram o jogo. O Botafogo, que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, era no físico. Né? Trombada, pau, segura aqui, segura ali. Os 2 zagueiros, 2 gigantes, né? Segura, os 2 volantes segurando no tranco e tal. E os baixinhos na frente, Almada, Savarino, Igor Jesus, que central. Jogaço. Jesus amado. Aí você joga lá na Premier League. Tá jogando na Premier League. Eu não sei se ele fez gol nessa rodada. Já fez na rodada passada. E na Europa League guardou 2. Contra o Você é Ferencváros. um baita centroavante, você é um centroavante. Tava faltando 9 para a seleção, começou a aparecer uma porrada. Agora apareceu, tá brotando. E o Flamengo não gosta desse tipo de jogo físico. Sim. Porque o Flamengo gosta da bola no pé e jogar. Porque os caras têm muita qualidade técnica. E quando você iguala no físico com o Flamengo, aí eles ficam meio que assim. Acho que o jogo vai... Acho que tem jogo. Tem jogo. Não é aquele mamão, não é aquele mamão com açúcar. Não é não. Tem jogo... É osso. É melhor jogar. Isso me ajuda muito. E o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito. Então ganhou o jogo o Flamengo? Não. Só é favorito. A gente fez uma enquete aqui, Pascoal, no YouTube, aqui, ó. Quem leva a Supercopa do Brasil amanhã, domingão, lá em Brasília? A galera aqui no YouTube tá respondendo, ó. Por enquanto, ainda não acabou a enquete, mas por enquanto, 63% Flamengo, 37% Corinthians. Vai votando aí. Vamos pro rápido intervalo, na volta. Boa enquete, cara. É isso aí. Flamengo 3, Corinthians 1. Meu palpite. E o seu palpite, cara? Quero saber o seu palpite, né? Galera, palpite aqui, compartilha o vídeo, manda zap aí pra geral com o nosso link, tá? Isso ajuda muito a gente. Acho que vai ser um bom jogo, galera. Tomara que não chova na hora do jogo, né? Lembra no ano passado? Choveu demais lá em Manaus, né? E o jogo teve que ser adiado por 2 horas e jogando embaixo de muita água. E o Flamengo amassou o foguinho. O foguinho apagou naquela chuva, né? Cara, o que esperar para esse jogo? Eu espero que o Flamengo esteja melhor fisicamente, cara. É isso que eu espero. Por que foi importante o Jorginho e o Arrascaeta entrar contra o São Paulo? Já ganhou minutos, ganha ritmo de jogo, né? Queira sim, queira não, ganha. Para estar mais preparado para esse jogo de amanhã. Não sei se o Arrascaeta de cara será titular, não sei se ele aguenta jogar, por exemplo, 60 minutos, né? Se ele aguentar jogar 45 minutos, será que ele entra no início ou na segunda parte? Não sei. Vamos aguardar para ver. E o Lucas Paquetá, será que tem condições de jogo? Físico tem, né, cara? Ele estava jogando na Premier League, que é uma liga que tem mais pressão, que é uma liga que tem mais intensidade, né? Até o dia 6 de janeiro, ele jogou lá pelo West Ham. E o West Ham perdeu hoje, galera, de virada para o Chelsea. Eu estava assistindo o jogo e deu dó. Deu dó do West Ham. Porque ele conseguiu ficar na frente do placar, né? Só que ele foi amassado no segundo tempo. O Chelsea engoliu o West Ham. E fez o terceiro gol nos acréscimos, no finalzinho. Teve expulsão, teve agressão. Nossa, foi uma loucura o final desse jogo aí, foi muito bacana. É isso, galera, muito obrigado a todos vocês. Espero que o Mengão vença. Seremos tetra campeão da Supercopa do Brasil ou não? Tomara que sim, né? Saudações e até mais. Valeu, fui!